Amém, queridos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Peraí. Bom, nós estamos aí na nossa série falando sobre deuses falsos. E aí nas últimas semanas a gente falou sobre, nós analisamos, né, os ídolos pessoais. Falamos sobre amor romântico, prosperidade financeira, sedução do sucesso. E vamos combinar que isso é fácil de identificar nas nossas vidas, né, gente? Não é muito difícil. Eu tô tremendo muito, tá, gente? Daqui a pouco eu volto ao normal. E hoje eu quero falar com vocês sobre deuses, ídolos ocultos na nossa vida, que tem a ver com política, religião e outras coisas mais que estão escondidas na nossa vida e que a gente não se dá conta de que existem altares fortes dentro de nós. E que hoje, em nome de Jesus, nós vamos derrubar todos eles. Só que a gente não pode deixar o espaço vazio. Derrubou, tem que colocar outro no lugar. Amém, igreja? E a gente vai entronizar Jesus no lugar dele devido. Amém? Nas nossas vidas, no nosso coração, em tudo que for nosso, Jesus precisa ser o primeiro. E eu vou contar uma história para vocês hoje, gente. Eu vou ler, porque... Quer dizer, eu leio, né? Não tem jeito. Mas eu preciso muito ler para vocês, assim, tudo que está aqui. Porque foi muito especial o que Deus deu para a gente essa noite. E eu queria muito que você, já que você veio para o culto, fica no culto, amém, igreja? Não se distraia, não perca seu tempo. Abra seu coração, receba a palavra do Senhor. Né? Às vezes a gente perde a bênção, a gente é roubado porque a gente não fica ligado no que Deus está fazendo, no que Ele está falando. Fique ligado em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar para vocês hoje sobre Jonas. Todo mundo conhece Jonas. Até quem não é crente já ouviu falar no Jonas. Aquele carinha que foi parar na barriga do peixe durante 3 dias. Quem sabe essa história aqui? Amém. Todo mundo conhece essa história. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a história de Jonas. A gente está estudando o livro, né? Os deuses falsos. E isso aqui está no livro. Só que no decorrer, né, que eu fui escrevendo e tal, construindo a mensagem, o Espírito Santo foi acrescentando outras coisas. E que são muito especiais, muito ricas. E a gente precisa muito entrar nesse lugar de discernimento do que Deus quer falar com a gente essa noite. Amém? Então eu quero ler com vocês. Como eu disse, nós não temos apenas ídolos no coração para confrontar, mas deuses corporativos da cultura e da religião podem superalimentar os ídolos pessoais e criar uma mistura venenosa. Talvez o melhor exemplo disso na Bíblia seja visto na famosa história de Jonas, aquele homem que foi engolido por um peixe enorme. Essa é uma narrativa produzida com grande habilidade sobre os ídolos que motivam nossas ações em muitos níveis. E por isso mesmo nos afastamos de Deus, mesmo quando achamos que estamos fazendo sua vontade. Mas o que é verdadeiramente surpreendente na história de Jonas somente aparece no fim, muito depois dele ter sido expelido pelo peixe. A palavra do Senhor veio a Jonas, está lá em Jonas 1, de 1 a 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, o filho de Amitai: levanta-se, vá para Nínive, aquela grande cidade, proclamando contra ela:
pois a maldade deles subiu até a minha presença. Assim o profeta teria ficado assombrado com a ordem divina para que se dirigisse à cidade de Nínive e pregasse para ela. Nínive era a cidade mais poderosa do mundo, sede do Império Assírio, cujas forças armadas ameaçavam aniquilar Israel e seus vizinhos. Fazer qualquer coisa que de alguma forma beneficiasse a Síria teria sido visto como suicídio para Israel. Embora a missão fosse apenas pregar contra a cidade por sua maldade, não teria havido motivo algum para enviar uma advertência, a menos que houvesse uma possibilidade de juízo. Como Jonas sabia muito bem, está lá em Jonas 4:12. Então Deus estendia as mãos em misericórdia ao grande inimigo do povo de Deus, ao grande inimigo de Israel. Como assim, gente? Não se poderia imaginar a missão mais inusitada. E Deus estava enviando exatamente um profeta judeu, dos mais patriotas, para fazer isso. Não se poderia escolher emissário mais improvável. Deus havia pedido para Jonas fazer o que ele deve ter considerado algo muito sem sentido. Aleatório nível máximo, né, gente? Hard. Mas era essa missão e ele era o missionário. E o que Jonas fez com a ordem de Deus? Claro que o cara não topou. Então Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele desceu até Jope e, encontrando um navio com destino a Tarsis, pagou a passagem e embarcou, fugindo da presença do Senhor, como se fosse possível fugir da presença do Senhor. Está lá em Jonas 1:3. Em oposição deliberada à ordem de ir para o lado leste, em direção a Nínive, Jonas se levantou e foi para Tarsis, cidade na margem ocidental do mundo conhecido. Ele fez exatamente o oposto do que Deus queria. Mas por que Jonas fez isso? A motivação de Jonas não é plenamente revelada até o capítulo 4. Mas a essa altura, o texto nos apresenta vários indícios da razão pela qual ele desobedeceria de maneira tão forte uma clara ordem divina. Jonas teria medo do fracasso, será? Deus estava convocando um único profeta hebreu para entrar na cidade mais poderosa do mundo e exortá-la a ajoelhar-se a Deus, ao Deus vivo. O único resultado possível pareceria ser zombaria ou, mais provável, a morte do profeta, já que Nínive era uma cidade extremamente violenta. Normalmente, os pregadores gostam de ir aonde serão persuasivos, né, gente? Onde vai ser um sucesso, onde vai ser... Ninguém quer entregar a palavra difícil, né, gente? A gente só quer entregar a vitória, né? Mas esse definitivamente não era o caso de Jonas. No entanto, a possibilidade de ter êxito em sua missão, por maior que fosse, também o deixaria igualmente amedrontado. A Síria era um império cruel e violento. Ela já vinha cobrando tributo de Israel, uma espécie de imposto para proteção internacional. Jonas estava para divertir Nínive da ira divina, para dar aos seus habitantes uma oportunidade de sobreviver e assim, choquem-se, continuar a ser uma ameaça para Israel. Na condição de Israel, patriota, Jonas não queria fazer parte dessa missão e tinha os seus motivos. Ele não queria que a cidade se arrependesse. O inimigo, da cidade inimiga da cidade dele, do país dele, ele não queria. Mas então, Flavinha, por que Jonas fugiu? Jonas fugiu por causa da idolatria.
Você vai falar, como assim, Flavinha? Por causa da idolatria? Idolatria. Sim, mais um tipo bastante complexo de idolatria. Jonas tinha um ídolo pessoal. Ele queria o êxito ministerial mais que obedecer a Deus. Além disso, o profeta havia sido influenciado por um ídolo cultural. Por isso, ele estava colocando os interesses nacionais de Israel acima da obediência a Deus e do bem-estar espiritual dos ninivitas. Por fim, Jonas tinha um ídolo religioso estabelecido em mera justiça própria. Israel é santo, Nínive é pecadora. Para Israel a graça, para Nínive o juízo. Os ídolos culturais e pessoais de Jonas tinham se alinhado em uma combinação tóxica totalmente oculta na vida dele. Isso o levou a rebelar-se contra o próprio Deus e até mesmo contra o seu chamado, que tanto ele tinha orgulho. Jonas embarcou em um navio com o intuito de fugir de Deus e de sua missão. Mas como é impossível a façanha de fugir de Deus, ele mandou uma tempestade violenta que ameaçou afundar a embarcação onde o carinha estava. E vocês sabem essa parte. Tiraram a sorte lá, descobriram que o problema era Jonas, e aí jogaram Jonas no mar. E aí o Senhor deu livramento para Jonas, mesmo ele sendo rebelde até a tampa, o Senhor não deixou ele se afogar. E um peixe engoliu Jonas. Só o nosso Deus, gente, nosso Deus é criativo. Não era fácil tirar ele da água e botar na terra, tinha que ser dentro da barriga de um peixe. Enfim. Então Jonas orou, depois que ele foi jogado do navio e ele foi para dentro do peixe. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, dizendo: clamei ao Senhor na minha angústia e ele me respondeu. Eu disse: fui expulso da tua presença, porém continuo a olhar para o teu santo templo. Os que obedecem a ídolos vazios renunciam ao próprio amor da aliança. Olha o discernimento que Jonas teve aí no meio da história. Os que obedecem a ídolos vazios renunciam ao próprio amor da aliança. Mas eu o oferecerei voz de ação de graças. Oferecerei sacrifício a ti, cumprirei os meus votos. A salvação vem somente do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Percebam que Jonas fez menção aos que obedecem a ídolos vazios. Adoradores de ídolos eram as pessoas para as quais Deus tinha enviado Jonas. Mas então Jonas disse algo notável acerca delas. Os idólatras renunciam ao próprio Esed, que é a palavra hebraica para o amor da aliança de Deus, sua graça redentora e incondicional. Vem de intensidade, de agudez, amor constante. Era o que o Senhor estava tendo por Nínive. Uma cidade totalmente violenta, pecadora, tanto que o Senhor falou, subiu aqui o pecado deles. Agora Jonas diz que os adoradores de ídolos renunciam à própria graça. De repente, como um raio, ocorreu-lhe que a graça de Deus era deles tanto quanto sua. Mas por quê? Porque a graça é graça. Se era a verdadeira graça, então ninguém, rigorosamente ninguém, era digno dela. E isso torna todo mundo igual.
povo de Israel quanto o povo de Nínive. Há uma sugestão intrigante de autoconhecimento nesse momento de oração de Jonas. De acordo com Jonas, o que impede a manifestação da graça na vida de uma pessoa, seu apego a ídolos. Por que então o próprio Jonas tinha se enganado tanto em seu entendimento da vontade do coração de Deus? A resposta é: choquem-se mais uma vez. Sua idolatria religiosa e cultural, seu medo de fracasso pessoal, o orgulho que tinha da sua religião e seu amor intenso pelo país haviam-se combinado em uma mistura chamada idolatria fatal, que o cegou espiritualmente para a graça de Deus. E em consequência disso, ele não quis estender essa graça para uma cidade inteira que dela necessitava. Queria vê-los todos mortos. Como eu e você podemos nos sentir superiores a alguém, seja pela cor da pele, de raça, da opinião, pelo que achamos ou pelo que pensamos que temos ou somos? O orgulho e a mesquinhez cultural não podem coexistir com o evangelho da graça. São mutuamente excluentes, um repelente um do outro. Por causa da natureza autojustificadora do coração humano, é normal, embora incorreto, considerar as características da cultura ou classe a que pertencemos superior à dos outros. Mas essa tendência natural é detida pelo Evangelho. Se você tem Cristo, você não pode pensar assim. Se você entende o amor de Jesus, você não pode pensar assim. Se você pensa assim, você vai precisar se converter a Cristo, fazer de novo a oração e converter o seu coração. Porque a vida com Cristo é de ponta cabeça. É que eu diminua e que Ele cresça. É que o orgulho diminua e que o amor cresça. É que se colocar no lugar do outro aumente e o egoísmo desapareça. Agora vem a parte da história quase que universalmente ignorada. Mais uma vez, Deus deu a Jonas a responsabilidade de ir a Nínive. Ele saiu do peixe. O Senhor conversou com ele. Falou: você vai lá. E Jonas foi contrariado, com vontade de morrer. Mais uma vez, Deus deu a Jonas a responsabilidade de ir a Nínive. E dessa vez, ele obedeceu. Começou a pregar e, para surpresa dele e nossa, o povo da cidade reagiu positivamente. Começaram a arrepender-se. Enquanto alguns diziam: quem sabe Deus ainda pode arrepender-se e com compaixão afastar de nós a sua fúria, a sua ira. De modo que talvez não pereçamos. O resultado foi que a cidade abandonou seus maus caminhos, descritos pelo versículo 8, lá de Jonas, e a sua violência. A nação da Síria era de fato violenta ao extremo, mas aqui, ao menos por algum tempo, demonstrou arrependimento e disposição em corrigir-se. Deus teve misericórdia deles. Não houve indícios de que os ninivitas se tornaram judeus ou que se converteram ao Deus de Israel. Nada disso aconteceu. Mas Deus se absteve de castigá-los,
tão predominantemente é a sua vontade de salvar e não punir. E pior que Jonas sabia disso. Deus havia mostrado como é misericordioso e amoroso com todos os povos. Tudo o que restaria agora para completar a história seria o versículo 3, que poderia dizer, né? E Jonas voltou exultante para a sua terra, porque o povo se converteu e tal. Ele voltou todo feliz. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A grande surpresa da história ocorreu no momento que deveria ter sido o de maior triunfo para Jonas. Ele pregava para a cidade mais poderosa do mundo e a deixaria literalmente de joelhos. Contudo, a resposta positiva de Nínive, a sua pregação, o enfureceu de tal maneira que ele acusou Deus de maldade e pediu para ser morto ali mesmo. A motivação do coração de Jonas, enfim, as motivações são plenamente reveladas. Ele diz assim: eu sabia, ele declara, sabia que tu és um Deus compassivo, tão rápido em perdoar, muito desejoso em salvar, tão constante em tua paciência. Sabia que não poderia confiar em ti. Antes de mais nada, eis a razão por que fugi. Tinha medo de pregar um Deus como tu. Tu lhe perdoarias ao primeiro sinal de arrependimento. Chega, desisto. Podes tirar minha vida. Não há discurso mais surpreendente na Bíblia, ou talvez em toda a literatura antiga. Finalmente o ídolo de Jonas foi exposto, foi revelado. Sua repulsa pela aquele povo e aquela nação. Jonas odiava tanto a raça assíria que considerava o perdão de Deus concedido a ela a pior coisa que poderia ocorrer. Estava disposto a confrontar e acusar os ninivitas, mas não podia amá-los. Não queria que fossem salvos, não queria que recebessem a misericórdia de Deus. O que aconteceu no ventre do peixe? Jonas havia começado a entender a ideia de que todos os seres humanos são igualmente dignos de misericórdia. Nesse momento, o que aconteceu com Jonas dentro do peixe não foi um arrependimento. Foi algo intelectual, foi na mente. Não foi profundo, foi superficial. Seu entendimento da graça divina havia sido principalmente intelectual e não lhe penetrara o coração. Ouçam, queridos, Jonas serve de advertência de que o coração humano nunca muda rápido ou facilmente, mesmo quando a pessoa está sendo orientada pelo próprio Deus. Jonas nos mostra que uma coisa é crer no Evangelho com a mente, outra é incluir o Evangelho no fundo do nosso coração para influenciar tudo que pensamos, sentimos e fazemos. Ele ainda está sendo controlado em vasta medida pela idolatria, exatamente como eu e você. A idolatria distorceu o modo de pensar de Jonas. Ele se entrega a um discurso inflamado que a maioria das pessoas consideraria insano. Como Jonas podia se enfurecer com o fato de Deus ser um Deus de compaixão, amor e paciência? Pela mesma razão que o apaixonado Jacó pôde ser lubridiado com tanta facilidade, e o ganancioso Zaqueu pôde trair seu país e todos ao seu redor. Todos eles, todos nós, temos ídolos. Gente, quando um ídolo se apodera do nosso coração, ele produz um conjunto de definições falsas, sabia? De sucesso e fracasso, felicidade e tristeza.
redefinem a realidade segundo os próprios termos. Quase todo mundo pensa que um Deus todo-poderoso de amor, paciência e compaixão é algo bom, sim ou não? Mas Jonas não. Ele achou que Deus estava sendo ruim porque ele estava sendo bom. Os ídolos distorcem não apenas nosso pensamento, mas também nossos sentimentos. Roubam nosso chamado e dão um poder imensurável aos nossos sentimentos e até mesmo os que estiverem totalmente desalinhados com o que Deus quer pra gente. Deus confrontou isso em Jonas. Não disse que era errado ter raiva, uma vez que ele mesmo fala de modo regular sobre o próprio furor da ira contra a injustiça e o mal. No entanto, a raiva de Jonas era injustificada e bastante desproporcional. Tem alguns ídolos que são coisas boas e que são transformados, convertidos em coisas supremas na nossa vida. Assim, os desejos que eles geram, assim como os desejos que eles geram de se tornarem paralisantes e dominantes na nossa vida. Os ídolos geram crenças falsas, como: se não puder ser assim, eu não quero, minha vida não vale a pena. Ou, como perdi ou desapontei alguém, agora nunca mais conseguirei ser feliz. Ou, me senti perdoado. Essas crenças ampliam decepções e fracassos cotidianos. As coisas tomam proporções absurdas na nossa vida por causa da idolatria. Transformando algumas experiências que acabam com a nossa vida e com o nosso propósito. Deus confrontou Jonas com o fato dele se aborrecer mais em ficar queimado. Tem aquela parte que o Senhor faz crescer uma videira para ele receber sombra depois que ele sai da cidade. E ele está tão enfurecido e Deus está muito incomodado com a ira que está nele. E aí o Senhor manda crescer uma árvore e depois Deus mesmo manda uma lagarta ir lá e comer a árvore. E Deus frustrou Jonas mais uma vez. Você sabia que Deus vai te frustrar? Não é o diabo, não. Algumas vezes vai ser necessário Deus te frustrar. Essa história de que não, eu vou orar, Deus vai responder sim na hora. Deus não responde nada que não esteja alinhado com a palavra dele. Não peça nada a Deus que vá contra os princípios dele, que você não vai ter. E você vai se frustrar. E Deus frustrou Jonas, porque ele estava totalmente fora de si. E Deus falou para ele, né? Como você pode ficar mais chateado com uma planta? E tem uma parte aqui que é muito forte, que é esse versículo aqui, Jonas 4, 10 e 11, ele fala assim: o Senhor disse, olha o que Deus falou para Jonas. O Senhor disse, você se afligiu pela planta que não plantou, não fez crescer e que veio a existir e pereceu em uma noite. E eu não deveria ter compaixão de Nínive, a grande cidade em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais. O Senhor falou para ele, você não teve compaixão dessa cidade, mas eu terei. Deus sugeriu que amaria a cidade ímpia e violenta de uma maneira que Jonas havia se recusado a fazer.
Porque no coração de Jonas havia 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas. Isso são abomináveis ao Senhor, tanto um contra o outro. Está lá em Provérbios 20:10. Como diz o ditado, aos amigos os favores e aos inimigos as flechas da lei. Idolatria, jeitinho brasileiro, para minha galera tudo pode, aquele fechamento, a gente perdoa. Para os outros não, tem que mandar fogo. Ah, meu filho errou, ah, tadinho do meu filho, o filho da vizinha errou, ah, é um marginal, tem que ir preso mesmo. Isso é um ídolo. Jonas estava pensando nele, no ventre dele, preocupado com o país dele. Ele não estava preocupado. Ele não estava ligado na missão. E qual é a missão, gente? É salvar vidas. A missão não é o que eu penso, nem o que você pensa. A missão é o que o Senhor diz a respeito dessas vidas. E eu quero entrar num assunto agora. Jonas, ele era um patriota. Ele era apaixonado pelo país dele. E a gente está vivendo um tempo muito forte na nossa nação sobre política. E a gente está vendo uma galera aí quebrando o pau por causa de Paulo e Apolo e o bicho pegando. E o pior disso tudo é que tem gente largando o chamado, igual Jonas, largando o encargo, por causa de partido A e partido B. E tem gente deixando a igreja, não é a igreja Verdade e Vida, é a igreja de Cristo. Tem um estudo aí dizendo que os desengrejados da pandemia e da última etapa aí das histórias da política. E tem gente entregando o chamado por causa de política. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o partido que você escolheu, o mundo não vai ficar rosa, ok? Esquece, o mundo não vai ficar rosa. Seja qual for o seu partido, seja qual for o seu político. Você não é desse mundo, esse mundo não vai ficar rosa. Flavinha, eu tenho que escolher, eu tenho que estudar sobre política. A igreja tem que lidar com política? Tem, a igreja ela tem que ir em todos os lugares da sociedade. Ela tem autorização, ela tem autoridade e ela tem poder para fazer isso. Só que o que rege o meu coração não é a política A nem a política B. É Jesus Cristo. O que a Bíblia defende é o que eu vou defender. Jonas estava defendendo o que ele queria e Deus falou para ele, não é assim não, querido. Você está defendendo errado, você está defendendo o teu país, você está defendendo o teu partido. Eu estou defendendo a humanidade, é diferente. Quando Jesus começou o ministério dele, ficava todo mundo, nossa, Jesus é o revolucionário. Jesus vai tirar a nossa nação da mão dos romanos. E Jesus isso e Jesus aquilo. Quando chegou na hora na frente de Pilatos, foram perguntar para ele qual era o reino dele, qual era o partido, qual era não sei o que. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O nosso Deus é um Deus de princípios. Nós podemos sim, não tem problema você gostar do partido tal, você entender dessa forma. Gente, não adianta, todo mundo tem um lado. Não vem esse negócio, eu sou neutro. Não existe esse negócio de ser neutro. Talvez você tenha um lado e não tenha consciência. Todo mundo tem um lado. Só que o meu principal lado, o meu partido é Cristo. E eu não posso deixar o meu chamado e nem deixar a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você está fora da igreja, você está fora do corpo. Então
Então esquece, igreja invisível, os desigrejados. A gente vai ser, sei lá, uma comunidade do Carneiro aqui, a gente vai adorar a Deus, depois vai dormir. Esquece. Existe uma ordem, existe aqui na Bíblia, que a igreja tem que andar como corpo. Então se você está lá fora, fazendo parte de qualquer outra coisa, menos da igreja, você não faz parte de um corpo. É um braço largado lá num terreno vazio. Flavinha, eu tenho minha opinião política. Eu também tenho a minha. Nem vou falar aqui para não causar, né? Eu também tenho a minha. Só que isso não é a razão do meu viver. A gente está confundindo as coisas. Tem gente magoado com o pastor, tem gente magoado com o líder, com o colega. Não vou falar com você não. Tu soube de onde ele é agora? Ele é isso, ele é aquilo. E o inferno, o WhatsApp é super legal, mas é uma ferramenta do inferno assim que bomba. O pessoal vai lá no Facebook, lá no Instagram e joga a alma lá, vomita a alma. Eu queria, sinceramente, esse é qual o desejo do meu coração, que a gente tivesse esse amor, essa loucura para converter as pessoas. Você não entendeu que você está idolatrando uma ideologia em um político? Ou eu que sou doida? Vocês não entenderam isso ainda? E está ficando todo mundo frio, porque a igreja está dividida. E o que a gente podia estar vivendo, a gente não está vivendo. Porque Deus não está podendo fazer. Porque ao invés da gente estar adorando Ele, ao invés dele estar sendo entronizado, a gente está entronizando partido, político. Esquece, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo não vai ficar rosa, seja quem for você escolher. Agora você tem que pegar o que Jesus te ensinou, o que Ele colocou dentro de você e praticar no teu quadrado. Se você não pode conquistar a nação, conquista aqui, ó. Você tem um GV, lidera cheio de amor, coloca esses jovens cheios do Espírito Santo, que eles vão manifestar o reino. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Nós não somos desse mundo. O que é embaixador? Eu trago o céu para a terra. O que é peregrino? Eu não sou daqui, a minha cidade não é essa. Jesus disse para mim, eu estou preparando um lugar para vocês. E eu vou vir buscar. E quem Jesus vai vir buscar? A igreja, a noiva. Não é o desigrejado, não é a igreja invisível. É a noiva, a igreja real. Deixa eu voltar para o script aqui. A conversa é tensa. Eu tive que pular um monte de coisa. A conversa é tensa e Jesus pouco fala. Por que Jesus pouco fala? Porque ele não tem que ficar defendendo nada. Se o seu irmão tem uma opinião tal, não vai lá no Facebook dele, no Instagram dele, sei lá, e xinga a mãe dele porque ele defende. O problema é dele, deixa ele se expressar. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui. O nosso Deus, que criou os céus e a terra, que veio antes de todas as coisas, Ele te deu liberdade. Ele te deu livre-arbítrio. Por que eu não posso pensar? Por que eu não posso me expressar? Porque senão Deus podia ter feito a gente um monte de robozinho, mas Ele não fez. Ele falou, pensa, mesmo que você pense contra mim. Ele te deu liberdade, mesmo que você pense contra Ele. E por que eu não posso pensar? E por que eu tenho que cair de pau em cima do que o outro pensa? Que inferno é esse, gente? E pior, no meio um monte de crente. E a gente gastando maior energia com essas besteiras. Eu quero que você grave essa frase. O mundo não vai ficar rosa. Esquece. Esquece. E aquele que prometer que o mundo vai ficar maravilhoso vai ser a besta. Se prepara, porque ele vai prometer que o mundo vai ficar perfeito. Está lá em Apocalipse, lê. E aí vai ser a besta. Esse mundo jaz do maligno. Ele cambaleia como um bêbado. Esquece, não vai ficar perfeito. O nosso negócio nesse mundo é o povo. É o povo. E nenhuma política. Nenhuma política. A Bíblia diz que toda autoridade é permitida. Algumas estabelecidas e outras permitidas por Deus.
Só que essas autoridades sofrem influência do diabo e influência desse mundo. Elas não estão livres disso. Como eu e você não estamos livres. O confronto entre dois projetos. A conversa é tensa e Jesus pouco fala. O mundo de Pilatos não é o seu. O confronto entre dois projetos. O mundo e o reino. Você é do mundo ou você é do reino? Reflita, por favor. A quem você pertence? Qual é a bandeira que você está defendendo? Qual é a ideologia que você está defendendo? Aonde você está colocando o teu coração? Porque na hora certa você vai ter que dizer se você é do mundo ou se você é do reino. O reino de Jesus se apoia no poder do serviço, da justiça, do amor e da lealdade. Está lá em João 13. Que não busca prestígios e nem razão, mas que doa a sua vida até a morte na cruz para que a vida aconteça em plenitude. Flavinha, eu tenho que lutar para onde eu viver, a minha comunidade ficar legal? Claro! O Senhor nos dá inteligência, sabedoria, do alto, não é da terra, é do alto. A gente ora, igual Neemias. Neemias orou 4 meses e foi fazer o que ele tinha que fazer na cidade dele, levantar os muros. Direcionado por Deus, não é brigando com ninguém, não é ofendendo ninguém, não é deixando a igreja e nem demonizando o pastor, o líder, seja quem for, que dê uma opinião ou que... Agora, é lógico, se você tem uma igreja que prega um político de manhã, de tarde, de noite, essa igreja tem um ídolo, aí está errado. Agora, se a sua igreja prega Jesus, se ela tem um grupo que cuida de você, se a tua igreja é cheia do Espírito Santo, você vai sair da igreja por causa de política. Eu vou te dizer uma coisa bem séria e de forma bem reta. Você vai com a política para o inferno. Porque se você está magoado com o seu pastor, seja com quem for, por causa de política, você não vai poder ir para o céu, sinto muito. Ou você vai lá e resolve essa parada, ou a sua vida vai travar e vai travar feio. Porque é isso que acontece. Você ouviu isso algumas vezes, que somos peregrinos e que somos embaixadores neste mundo. Peregrinos sabem que pertencem ao céu. Embaixadores representam o céu na terra. Peregrinos vivem pelo céu. Embaixadores querem a vontade do céu, querem que a vontade do céu seja feita na terra. Ou você está querendo que a vontade do seu partido seja feita na terra? Deus enviou um dilúvio de decepção para Jonas. E vai enviar para a gente também. Enquanto a gente estiver com essa bobeira aí. Vivendo aquém do que a gente poderia. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios. O mundo quer que você seja como Jonas. Não se engane. Nada que vem do mundo, nada que venha do mundo é bom. Deus nos pergunta nesta noite, como vocês podem olhar para alguém, seja quem for, crente ou não, pastor ou não, líder ou não, seja quem for, político ou não, com crenças e práticas profundamente opostas às suas, sem compaixão. O político safado precisa da sua compaixão, não sei se você sabe. E vai ser lá nas redes sociais xingando ele e se tornando igual ao mundo que você vai mudar alguma coisa? Por que tanta ira no meio do meu povo? O Senhor está perguntando para a gente. Que deveria ter exatamente a marca do amor, como está lá em Mateus 22, 37, 9.
Será que vocês não estão vendo que as ideologias e a idolatria se tornaram uma espécie de religião para muitos de nós, inclusive dentro da igreja? Nos dividimos o corpo e nem percebemos. Então também, sem percebermos, damos razão aos planos do inimigo, que são contrários à oração de Jesus, que diz assim, ouve essa oração aí. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Isso ele está falando com o Pai. Contudo, como tu está em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Pega essa senha aqui que eu vou ler para você agora. Mais uma vez, os ídolos do mundo não são nada. Política, bandeira, ideologia não são nada. São inúteis e incapazes de prover segurança, a não ser segurança falsa. Está lá em Isaías 2, 18 a 20. Pode ser que nos dediquemos a algum ídolo terreno para nossa satisfação, mas não teremos nenhuma satisfação, uma vez que tais ídolos não são de verdade. São vazios e não têm nenhuma realidade espiritual, a não ser demoníaca. Não temos esperança em forças políticas. Não há por que manter esperança naquilo que é terreno. O novo céu, a nova terra não virão por meio de um monarca humano, de uma votação democrática ou de uma revolução violenta. Esquece. Eles virão pela atuação sobrenatural de Deus. Essa é a nossa ideologia. Deus reinando para sempre. Estamos esperando o verdadeiro rei que virá dominar e reger tudo. Maranata. Vem, Jesus. Deus nos pergunta se o nosso amor não deveria ser igual ao dele. Você não quer deixar seu egocentrismo, seu achismo, a política, a sua opinião, sua dor, sua injustiça própria ou justiça própria e sua idolatria começar a viver para mim e pelos outros? Queridos, Deus e Jonas queriam a mesma coisa. Vocês sabiam? Eles queriam Nínive prostrada. Jonas pelo juízo e Deus pela graça. Tem um texto de Agostinho que diz assim. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Tem piedade de nós, Senhor. Aonde anda a nossa mente, o nosso coração. Sabe quando a gente vai renovar a nossa mente? Sabe quando a gente vai renovar o nosso entendimento? Quando a gente estiver nos pés do Senhor, falando para Ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Talvez você esteja querendo aí salvar o mundo e Jesus quer que você salve o seu amigo do colégio. Você esteja aí querendo mudar a história do planeta e Jesus quer que você cuide de um primo que está depressivo. Pergunta para Jesus: o que você quer de mim? Para de ficar socando o vento, porque é isso que a gente está fazendo. Gastando força, socando o vento, correndo atrás do vazio. Se você está brigado na sua igreja, nessa igreja, seja qual for, aonde o Senhor mandar essa mensagem,
Vá se reconciliar para você não ir para o inferno. Quebrante o seu coração, se arrependa. Porque a sua bandeira não é política. A sua bandeira é Cristo. E é Cristo que salva, é Cristo que transforma. É Cristo que pega um traficante e muda a história dele. É Cristo que vai num lar violento, um casamento destruído e vai lá e transforma. Não é política, acorda. Não é. É Cristo que transforma. Por onde Ele passa. Você está gastando a tua energia no lugar errado. Jesus quer usar a tua vida, jovem. Ele te chamou porque você é forte, porque você já venceu o maligno. Então usa as ferramentas certas. Para de socar o vento. Político não vai te dar destino e não vai te dar futuro. Quem te dá isso é Jesus. Pode ficar de pé. Vai entronizar Jesus na tua vida. Vai entronizar Jesus na tua faculdade, na tua família. Entroniza Jesus no teu Instagram, no teu Facebook, porque é ferramenta para esse tempo. Coloca lá quem você ama, a quem você segue, quem você obedece, porque eu obedeço a Cristo. Ele falou, eu obedeço, mesmo que eu tenha que amar Nínive, mesmo que eu tenha que amar Nínive, mesmo que Nínive não mereça, eu vou ter que amar porque Ele mandou. Você acha que eu amo todo mundo que eu convivo? Quer dizer, tenho que amar que eu gosto? Você acha que eu gosto de todo mundo que eu convivo e que todo mundo que convive comigo gosta de mim? Não gosta. Só que eu não posso fazer nada. Eu tenho que dar um testemunho reto. Eu não posso falar que eu sou crente e ficar defendendo bandeira do inferno e defendendo política. O político pode ser um pastor, o problema é dele. A minha bandeira é Cristo. Não sei nem que horas são ainda. Agostinho, ele escreveu assim: dividir a humanidade em dois grandes grupos. Um é daqueles que vivem segundo o homem. O outro, dos que vivem segundo Deus. Damos misticamente a esses dois grupos o nome de cidades, que quer dizer sociedade de homens. Dois amores foram fundados, duas cidades. Uma, a da terra, o amor próprio, o ventre, levando o desprezo a Deus. A outra, o amor a Deus. A outra, o amor a Deus. Percebam, existem duas sociedades. Recebe isso, jovem, em nome de Jesus no seu coração. Não se distraia. Existem duas sociedades. A sociedade dos homens, que amam o próprio ventre. E você ainda faz parte dela. E existe aquela sociedade que amam e adoram e honram a Deus. Qual é a sua sociedade? Qual é o seu povo? Você vai se levantar para dar soco ao vento? Ou você vai fazer o que é realmente palpável? O que realmente vai acontecer? Movido pelo Espírito, cheio de autoridade, não é de conversinha fiada e rasa, sem profundidade. Quem te dá profundidade é Cristo. Quem te dá sabedoria para viver nesse mundo é Cristo. A palavra de Deus é sabedoria para viver, que
que homem nenhum tem e vai poder te dar. É o céu que me ensina a viver na terra. E você precisa entender isso. E recebe essa palavra em nome de